Olá, boa tarde, boa segunda-feira, hoje 20 de novembro, no ar Boletim Primavera. Avaliar e melhorar o desempenho das empresas estatais. Esse é um dos objetivos do Índice de Governança criado pelo Ministério do Planejamento e aplicado pela primeira vez. A ideia é que com as notas as empresas verifiquem o que pode ser melhorado. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Elas estão entre as empresas estatais mais bem avaliadas do país. A menor nota neste grupo foi 7,5 para a Caixa e a maior 10 para a Petrobras. Para chegar a este resultado, foi utilizado pela primeira vez o Índice de Governança das Estatais. Ele leva em consideração 45 itens em 3 níveis: gestão, ações de transparência e funcionamento de conselhos. A nota média para as 48 empresas avaliadas foi de 4,2. Há um espaço muito grande para melhoria. E esse é um efeito positivo do índice. À medida que as empresas vão se vendo dentro do índice, vão vendo onde que elas estão falhando, elas vão tendo a oportunidade, vão tendo, na verdade, a necessidade de ir evoluindo. Por isso que é importante a divulgação disso. Neste primeiro momento foram analisadas apenas as empresas estatais que têm um controle direto do governo federal. Na próxima rodada, todas as empresas estatais do país devem ser incluídas e a análise deve abranger pelo menos 149 companhias, de acordo com o Ministério do Planejamento. Com esta ampliação da amostragem, o próximo Índice de Governança das Estatais vai ser divulgado em março do ano que vem. É importante frisar, gente, que é o seguinte: não existia antes, tá certo? O Ministério do Planejamento não tinha uma avaliação sobre as empresas, sobre a gestão das empresas, não havia uma leitura, não havia um mapa para a gente saber quais são as empresas que estão indo bem, quais são as empresas que estão indo mal, onde estão indo mal. A partir de agora, o Ministério, o governo, o país tem um mapa do que está acontecendo. A inflação acumulada do início do ano até o mês passado, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi de 2,21%. É a menor inflação acumulada desde 1998. É o menor acumulado do ano para o mês de outubro, desde 1998, segundo o IBGE. Já em relação ao mês anterior, a inflação ficou em 0,42%. Em setembro, o índice marcou 0,16%. De acordo com o Instituto, o resultado foi influenciado pelo aumento na conta de luz, que tem impacto significativo na renda das famílias. Na energia elétrica, a variação foi de 3,28%, destacando-se aí que em outubro houve incidência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com uma cobrança adicional de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumido. Como a energia elétrica tem um peso relativamente grande no orçamento das famílias, isso contribui na inflação do mês. A boa safra de 2017 continua puxando o preço dos alimentos para baixo. E embora menos intensa que nos últimos meses, a queda no grupo alimentação segue pelo 6º mês seguido. Não muda a situação que nós vivemos de inflação, ela continua baixa, continua pressionando menos o custo de vida do brasileiro, Principalmente porque o alimento, que é onde a gente, principalmente as famílias mais humildes, gastam mais orçamento, inteirou a sua 6ª deflação consecutiva. A gente esperava um aumento dos alimentos, uma taxa positiva no mês de outubro, e ela ainda veio menos 0,05%. Isso é uma boa notícia porque a gente vive um período de alto desemprego, onde as famílias têm alguma dificuldade aí, no momento de pagar suas contas. O alimento precisa ser comprado e se a gente tem pelo menos preços em queda dos alimentos, a gente leva algum alento aí para as famílias. Então, nesse sentido, a inflação trouxe uma boa notícia no mês de outubro. A expectativa do economista é fechar o ano com inflação em torno de 3%, metade do número registrado no fim de 2016, e defende a aprovação das reformas em andamento para equilibrar as contas do país. Uma situação de desafio vive o próprio mercado de trabalho. A gente tem um desemprego alto, Vive também a questão das contas públicas, A gente tem um déficit público aí enorme, E a gente precisa cuidar dessa parte financeira do governo, que eu acho que é a prioridade agora. Então, reformas em trânsito visam diminuir aí o custo da máquina pública e diminuir o tamanho do déficit, que é um passo importante que a gente precisa dar para fazer o país crescer mais rápido.
Ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, diz que acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve ser concluído ainda este ano. O acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser fechado até o final deste ano. Depois de participar de uma reunião no Palácio do Planalto com representantes de países integrantes do Mercado Comum do Cone Sul e da União Europeia, o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, disse que esta pode ter sido a última reunião antes do anúncio do acordo. Ele destacou a importância desse entendimento para a região. É com muito otimismo que nós estamos engajados nesse processo, que além de ser importante para nós, para os nossos países, é um sinal positivo para o mundo, em que nós queremos afirmar a importância do multilateralismo, a importância de intercâmbio econômico sujeita a regras justas e equilibradas e a importância do intercâmbio entre os povos como instrumento de prosperidade e de paz. O vice-presidente da Comissão Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade disse que o acordo entre os dois blocos é importante tanto do ponto de vista econômico quanto político e que os europeus são contra o protecionismo. A queda da inflação e dos juros refletem no setor automotivo. De janeiro a outubro, as vendas de carros novos cresceram quase 30% e a expectativa é de um aumento ainda maior até o final do ano. Depois de meses de incerteza e planejamento, Álvaro e Luciano Oliveira deixaram o receio de lado e, em vez de um carro seminovo, decidiram comprar um 0 quilômetro. As coisas não estavam fáceis. Ainda não está, mas a gente tem que ter primeiro a confiança na gente e depois confiar no que está vindo aí, né? O comportamento de consumidores como o casal tem ajudado a melhorar as vendas em todo o Brasil. Esta loja de carros na Zona Sul de São Paulo é um exemplo disso. Segundo o gerente, no ano passado eram negociados 20 carros 0 quilômetro por mês. Este ano já são 30 e as vendas têm aumentado mensalmente. O mercado vem reagindo com algumas coisas que vêm no decorrer do ano, né? Com o exemplo da taxa Selic baixando cada mês. As financeiras também vêm baixando os juros cada mês e facilitando um pouco mais o crédito, né? Como o setor automotivo é considerado um termômetro da atividade econômica, dá para dizer que neste ano ele tem registrado constantes aumentos de temperatura. E esse aquecimento nos negócios é comprovado pelos números de produção apresentados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Em outubro, saíram das linhas de montagem das fábricas brasileiras quase 250 mil veículos, 5,3% a mais que em setembro. Na comparação com outubro do ano passado, a produção cresceu 42,2%. Nos primeiros 10 meses de 2017, a alta é de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já é maior que a produção de 2016 inteiro. Para o presidente da Anfávia, o aumento da produção reflete a maior confiança do mercado e a melhora do ambiente econômico, resultado prático de medidas fiscais implementadas pelo governo. Acho que as medidas acertadas que foram tomadas, que resultaram numa queda da inflação, uma redução da taxa de juros de uma forma gradual, eu acho que isso tem trazido muito mais confiança tanto para o investidor quanto para o consumidor, né? Junto com a produção, a exportação de veículos também avançou em outubro, 2,5% em relação a setembro, 66,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado e entre janeiro e outubro deste ano, o aumento foi de 56,7% em relação aos 10 primeiros meses de 2016. É o melhor desempenho para o período nos últimos 10 anos, um recorde que até o fim do ano vai aumentar ainda mais. O desempenho do setor automotivo no mercado externo vai contribuir significativamente para o superávit da balança comercial brasileira este ano. A nossa expectativa na Medic é que talvez a balança comercial seja superavitária nesse ano em algo em torno de 65 a 70 bilhões de dólares. O setor automotivo certamente é um dos setores que puxa essa superávit da nossa balança. Com destaque especial, um dos nossos grandes parceiros, que é a Argentina, com mais de 20% das nossas vendas de automóveis. O empenho do governo em prover uma política, um ambiente de negócio favorável para esse setor. Não por acaso nós estamos repensando agora a nossa política automotiva, que se encerra no final desse ano. Estamos propondo dentro do governo uma nova política automotiva chamada Rota 2030, que será uma política que dará uma segurança jurídica, uma previsibilidade para os investimentos nos próximos 15 anos. Para produzir e exportar mais, as montadoras abriram vagas de trabalho
E a previsão da Anfávia é de que as vendas de veículos neste ano cresçam 25,2%. E para continuar a avançar nos próximos anos, é imprescindível a aprovação das reformas estruturais propostas pelo governo. Na nossa visão do setor, as reformas são fundamentais para a evolução não só desse setor, mas do país como um todo e a retomada da economia de uma forma mais robusta. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!